Olá! Hoje é dia 15 de outubro, às 9h51 da noite. Estamos no vídeo de número 49 da minha série de 100 vídeos em 100 dias. Prazer falar com você. Obrigado pela tua companhia. E hoje eu quero conversar com você sobre a importância dos professores em nossas vidas, né? Quem não se lembra dos ótimos professores e de outros nem tanto, que foram responsáveis por transmitir o conhecimento que nós temos hoje? E ao final desse vídeo, eu vou dar uma dica, uma pequena dica que eu tenho certeza que será útil para você ao final aqui. Então vamos embora, vamos lá. Toda vez que eu falo sobre professores, duas pessoas vêm imediatamente à minha mente. Imediatamente, sim. E eram professoras que eu tive no ensino fundamental. Elas vêm assim em minha mente, assim, porque tiveram passagens muito interessantes que aconteceram com elas e que eu acabo carregando comigo até hoje e eu lembro, né, dessas passagens. A primeira que eu queria falar para você aqui era a professora Paula de português. Ela me deu aula na sétima e oitava série do ginásio. Era assim que a gente chamava antigamente, né? Acho que hoje ele é equivalente ao oitavo e nono ano do ensino fundamental 2, né? E na nossa época era primário, ginásio e colegial. Era assim que era a nomenclatura, né? Na nossa época, não, na minha época, né? Eu não sei quantos anos você tem, você está aí me assistindo, mas era assim. Ela, ela chamava muita atenção porque ela era muito enérgica, ela era muito rígida. Mas ela tinha uma didática para ensinar o português que era fabulosa. Então eu lembro que eu era um aluno que eu reconheço que eu não prestava muita atenção na aula, assim, sabe? Era meio. Conversava muito, assim. Só que quando ela começou a explicar aquelas coisas de análise sintática e análise morfológica das frases, eu falei: olha, se eu não prestar atenção nessa professora, na explicação, eu vou me dar mal esse ano. Falei: olha. Quando começou com esse tema na escola, eu falei: olha, não dá. Então, todo mundo, né? Como ela era uma professora muito rígida, todo mundo então tinha um pouco de medo dela. E era algo contraditório, e eu lembro, porque ela era uma mulher assim de uma estatura entre 1,65 m e 1,70 m. Ela era loira, assim, um cabelo curto e uns olhos bem azuis, assim. Tanto é que quando batia muito sol assim na sala de aula, ela dava aula de óculos escuro, porque ela falava que aquele sol assim brilhava tanto assim no olho dela que ela não conseguia. E eu estudava numa escola estadual, né? Uma escola estadual lá em São Paulo. Então, a professora Paula, ela ela precisava ter um pulso forte, né? Porque para controlar 35 alunos era muito difícil. Era muito difícil. E ela conseguia. Ela era uma das poucas que conseguiam controlar a sala de aula ali e explicar o que tinha que explicar. E a parte marcante, né, dela foi o seguinte, porque eu tinha aula, escola estadual na época. É, caramba, agora eu tô pensando, era estadual ou municipal? Não lembro. Acho que era estadual. Enfim, a professora, ela dava aula, tocava o sinal, pegava as coisas dela e ia embora, né? Aí um dia tocou o sinal, eu cheguei nela e falei assim: professora, eu preciso de ajuda. Por quê? Tá precisando de alguma coisa? O que que aconteceu na sua casa? Tá tudo bem na sua casa? Eu falei: não, eu preciso de ajuda com análise sintática e morfológica. Isso não está entrando na minha cabeça. Eu sei que você está explicando aí, essa matéria é uma matéria que a gente já está tendo aí explicações e vários exercícios, mas não tem jeito. Aí ela falou: não, então tá bom, vamos fazer o seguinte. Depois da aula, todos os dias depois da aula, eu vou ficar contigo 15 minutos.
Vou ficar contigo 15 minutos. Mas você tem que fazer uma coisa. Você tem que ir na biblioteca uma vez por semana e pegar um livro. Não pega um livro muito grande, pega um livro pequeno, mas você vai ter que pegar um livro. E aí o que que acontece? Você vai ler esse livro e aí você vai me trazer esse livro aqui e vai selecionar algumas sentenças do livro para a gente poder fazer então a análise. Combinado? Combinado. Eu, muito malandro, né? O que que eu fiz? Peguei o livro a primeira vez. Falei, não vou ler nada desse livro aqui. Chegou no dia da aula, que era o dia que eu ia lá ter a aula particular, né, dela. Um pouco antes, eu peguei ali o livro, abri e escolhi algumas frases lá e tal. Aí o que que ela fez? Ela falou, olha, vai ser um prazer te ensinar, análise, não sei o quê, mas antes eu gostaria que você me falasse um pouco sobre o livro. Ou seja, eu não tinha lido. Ela falou: ah, puxa, que legal, né? A gente combina uma coisa, você pega o livro e só retira aqui 4 ou 5 frases prontas aqui do livro. Não, senhor. Pode levar o livro e ler. Então, ela, além de me incentivar a ler, nessa época, ela me ensinou como fazia a análise. E eu sou muito grato, porque depois que eu tive essas aulas com ela, eu acabei indo muito bem nas provas, tal. Mas foi uma ajuda e tanto. A outra professora que eu lembro bem assim, que me vem à cabeça, é a professora Rosana, de matemática. Você sabe que é engraçado porque ela tinha um nome e ela era muito parecida com aquela cantora Rosana que cantava aquela música lá. Como uma deusa, você me mantém, e as coisas que você me diz me levam além. Pois é, ela era muito, muito, muito parecida com essa professora, ou com essa cantora. E ela dava aula de matemática. O que que acontece? Eu sempre tive mais facilidade em exatas a humanas, né? E normalmente, numa média da sala de aula, quando pegava as notas, né? A pior matéria, né, que tinha de aproveitamento era a matemática. Não tinha jeito. Então, o que que aconteceu? Quando ela explicava a matéria, tal, bonitinho, e aí depois ela passava uns exercícios, né? Ah, abra aí o livro na página tal, faça os exercícios aí, de 1 a 4, de 1 a 5 e tal, o que tinha lá para fazer. O que que acontecia? Eu ia lá, pegava o meu livro, meu caderno, pá, rapidinho eu ia lá e terminava. E aí ela pegava meu material, olhava, corrigia, falava, pô, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora você vai fazer o seguinte: você vai na mesa do fulano e vai explicar para ele como é que você fez, como é que você analisou, tarará. Ah, professor, ó, eu expliquei aqui, o fulano acabou. Beleza, eu vou corrigir. Agora vai no ciclano, vai no beltrano, ou seja, então meio que dividia a sala, ela ajudava, ia ajudando alguns alunos. Às vezes ela falava, não, vamos fazer uma roda aqui, não sei o quê, vamos fazer 2 rodas. Ela ficava com uma e eu ficava com outra, explicando para os outros alunos como que era lá o raciocínio para chegar naquele resultado dos exercícios lá. E aquilo me ajudou muito a aprender, né? Porque eu aprendia e ainda reforçava ensinando os meus colegas. E era muito legal. Eu me sentia, né? Nossa, o mais importante da turma. Era muito, né? Por outro lado, eu acabei tendo uns problemas com alguns colegas ali, né? Enciumados que a professora fazia isso. Mas normal. Mesmo eles que estavam enciumados e me ameaçando, ah, vou te pegar lá na rua, viu, seu folgado, tá aí se mostrando. Mas até eles eu também ensinava. Então era uma professora que me chamou a atenção por ter me dado a oportunidade de passar, né, um pouco do conhecimento lá que eu tinha. Então essas duas professoras, elas me vêm à mente assim rapidamente dentro dessa fase da minha vida, né, entre sétima e oitava série do ginásio, sou velho. Depois, um outro professor que eu lembro bastante e que eu tenho uma boa recordação é um professor de relações internacionais que eu tive na faculdade. O nome dele é Joemar Menezes. Cara, esse cara, ele tinha o dom de hipnotizar a classe. Porque vocês sabem também como que é a faculdade, né?
um pipipi pra lá, pipipi pra cá, conversa dali, a galera que tá na frente vira e mexe, "Shh, faz silêncio aí que eu quero ouvir, não sei o que e tal. E sempre tem alguém como eu, fazendo faculdade só para cumprir o protocolo de ter um canudo para poder ter mais chances de trabalho na época. E mais tinha mais pessoas lá que estavam por lá porque estavam interessadas mesmo no conhecimento. Agora, o Joimar, cara, ele quando ele abria a boca para falar, era incrível assim. Ele conseguia explicar com narrativas, contando histórias, exemplos, situações. Ele era um cara que tinha o dom da palavra. Eu vou ser bem sincero para vocês, viu? Ele tinha uma didática ímpar, assim, era impressionante. Então, quando a gente tinha aula, assim, tinha aulas, né? Então a gente tomava algumas aulas lá na universidade e tal, tinha que cumprir todas, claro. Mas vira e mexe tinha umas faltas ali, né? Cara, do Joimar a sala era lotada. Era lotada. Quando chegou lá na época do fazer o TCC, todo mundo queria o Joimar como orientador. Todo mundo. Eu acabei não pegando o Joimar, porque ele era da parte de Relações Internacionais e Economia, inclusive Economia Internacional. Inclusive, ele assumiu a grade de Economia Internacional, porque deu uma treta com o professor lá, a sala de aula fez um motim e falou, a sala, né? Os alunos, falaram, não, esse cara não dá mais aula aqui não, não dá, você é louco, não dá. Aí o Joimar foi lá e tomou a matéria também de Economia Internacional. Ele era fantástico, cara, era um professor incrível e lembro muito dele porque, como eu falei agora há pouco, eu sempre tive mais facilidade com exatas. Então, toda vez que alguém me perguntava assim, ó, qual a matéria que você menos gosta, eu cravava direto, pau, história. História é a matéria que eu menos gosto. Só que com as aulas do Joimar já na universidade, já na faculdade, eu comecei a me interessar um pouco mais por história. Ele conseguia transmitir a importância que era estudar, né, a história, relações internacionais, economia internacional, é tudo baseado em história, né? Inclusive economia, né, que muitos acham que é uma matéria de exatas, é humanas. Então, graças ao Joimar, eu tive esse upgrade interno em relação à matéria de história. E eu o agradeço muito por isso. Agora, falei dos 3 professores aí, né? Eu tinha falado que eu lembrava de 2 de imediato, e realmente era de 2, assim, toda vez que fala de professora, eu só lembro dessas 2, Paula e Rosana. Como eu montei meu roteiro aqui, tive mais tempo para pensar, analisar, lembrei também do Joimar, que foi um professor incrível. Agora, quando a gente fala sobre professores, normalmente é isso que acontece, não é? A gente vai lembrar de professor que nós tivemos no primário, vamos lembrar, vamos atualizar. Professores que nós tivemos no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade. Então, normalmente, quando a gente pensa em professor, a gente pensa naqueles que dão aula, passam, transmitem conhecimento em sala de aula. Normalmente é assim, né? Só que hoje a gente não pode esquecer que existem, hoje não, né? Sempre existiram, mas que existem professores muito importantes na nossa vida. Então eu, por exemplo, faço exercício físico. Então meus professores da academia, eles são importantíssimos para mim hoje, porque eles me ajudam demais na minha saúde, postura, evolução de treino. Então eles são importantíssimos. Então meus professores de academia, muito obrigado. Outros que a gente não pode esquecer também são os professores dos cursos online. Eu sei que muita gente tem aí um preconceito, mais um vendedorzinho de curso e tal, mas cara, hoje nós temos uma ferramenta na mão muito interessante, a internet. E a gente consegue consultar a reputação da pessoa. Através dos vídeos que ele publica, a gente consegue entender quais são as crenças, quais são os valores, como que é a didática, se talvez ele seja um professor bom, para que depois nós contratemos o curso dele. Sim, eu entendo você também, que você deve estar pensando aí, pô, mas tem muita gente que tem o poder, assim, marketing, lábia, tal. Tem. E que na hora do curso é ruim? Acontece, eu sei que acontece. Só que se nós fizermos a nossa lição de casa, diminui
a chance da gente escolher um professor ruim. Então, os professores que desenvolveram cursos online e cursos bons, com boa vontade, falando a verdade, assim, realmente pensando em ajudar as pessoas, muito obrigado. Hoje, eu, particularmente, eu sou aluno de 2 professores. Tá? São 2 professores que eu sou aluno e eu sou muito grato por eles terem tido a coragem de criarem cursos para vender online. Na verdade, eu penso, sou 2 aqui, 2 eu sou ativo, tá? Eu sou aluno de 3, mas 2 eu estou em atividade regular, assim. Então são 3 professores e 3 que montaram ótimos cursos. E essa é a minha dica. A dica que eu quero deixar para vocês é essa. Assim, ó, a vantagem, o poder que hoje nós temos de escolher os professores, cara, é demais, é demais. Porque na época dos nossos pais, dos nossos avós, eles não tinham essa oportunidade. Ah, quero ter aula com aquela pessoa, quero ter aula com aquele cara, quero ter... Não, antigamente não existia isso. Olha o poder que nós temos hoje nas nossas mãos. Então a dica de hoje é essa. Pesquisem, analisem, não veja só um vídeo, vejam 20, 30, vejam as redes sociais, acompanhem o professor, o futuro professor de vocês por um tempo, para vocês entenderem se os valores, as crenças são parecidas com a de vocês. E aí vocês encontrando essa pessoa, vocês vão ver como a aula é legal, como a aula fica prazerosa, como você tem prazer em aprender e ouvir aquela pessoa. Então, essa é a dica. E aí vou aproveitar, obviamente, de final. Feliz Dia dos Professores para você que é um deles. Eu quero agradecer demais por vocês terem seguido essa carreira. E eu vou mandar, obviamente, um beijo especial para minha esposa, que é uma professora, que se formou no magistério, na época era magistério, né? Nem sei se tem mais magistério hoje. Então, minha esposa, um beijo para você e um feliz Dia dos Professores. E depois dessa mensagem eu fico por aqui. Muito obrigado e até amanhã.